O que é o protocolo IP? O protocolo IP nada mais é do que um protocolo que vai conter regras de como máquinas devem conversar entre si, de como devem trocar dados entre si. Então, assim, o protocolo IP ele vai ter uma estrutura principal, estrutura de duas camadas. Essas duas camadas são cabeçalho e payload. A área de cabeçalho vai ter campos que são bem importantes, não que os outros não sejam, mas tipo, vai ter o endereçamento. O endereçamento é quem enviou o pacote e quem vai receber o pacote. O pacote que eu falo, o pacote IP, pacote com dados. Eu uso o exemplo de, por exemplo, ninguém mais hoje usa carta, ninguém envia carta para outra pessoa. Mas imagina que você quisesse enviar pelos correios. Você deveria comprar um envelope, escrever a carta e botar a carta dentro do envelope. Então imagina o cabeçalho como um envelope, onde você coloca o remetente e o destinatário, no caso o remetente você e para quem você vai enviar, para ajudar assim o carteiro. O carteiro aqui nesse nosso exemplo é como se fosse o roteador. Então assim, o roteador usa o cabeçalho do protocolo IP para se orientar para onde tem que ir, para onde tem que mandar aqueles dados. E o protocolo IP, além de ter o seu cabeçalho, vai ter a sua área de payload, que é a carta, que é a parte de dados daquele protocolo IP. O protocolo IP ele não anda sozinho, não anda sozinho que eu digo ele não anda sem outro protocolo. Na maioria das vezes ele vai estar encapsulando outro protocolo, ou se não, dentro de outro protocolo, vai estar sendo encapsulado. Por quem? Pelo protocolo Ethernet. Esse protocolo Ethernet está um nível abaixo do protocolo IP. Esse protocolo Ethernet ele vai trabalhar apenas com endereços MAC. Ele só vê endereço MAC. Ele só reconhece endereços MAC. Endereços MAC são endereços físicos que toda placa de rede, todo dispositivo que se conecta à internet vai ter uma placa de rede. E toda placa de rede vai ter um endereço físico, vai ter um endereço MAC. Enquanto o Ethernet ele se comunica com endereços físicos, o protocolo IP ele se comunica com endereços lógicos. Sabendo disso, imagina que você quer enviar um arquivo para outra pessoa. E esse arquivo ele tem 4.500 bytes. Só que como o protocolo IP ele está dentro, está sendo encapsulado pelo protocolo Ethernet, que o protocolo Ethernet, como eu já falei, sai de roteador por roteador até chegar no seu destino, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer para o IP, IP, protocolo IP, eu só consigo passar de roteador por roteador com um pacote de 1.500 bytes. Aí imagina que você quer enviar um pacote que tenha 4.500 bytes, um arquivo que seja de 4.500 bytes. O que é que você tem que fazer? Aí entra outra faceta do protocolo IP, que é a de se fragmentar. Então assim, se o protocolo Ethernet ele só consegue enviar 1.500 bytes por roteador, o protocolo Ethernet vai entender isso e vai dizer, eu vou me fragmentar. Vai fragmentar o pacote em 3. 3 vezes 1.500, 4.500. Aí ele vai conseguir enviar isso para o destinatário, porque ele se fragmentou. Como eu falei, o IP ele não anda sozinho. Ele sempre vai andar ou encapsulado em outro protocolo, que no caso eu dei o exemplo aqui do protocolo Ethernet, ou ele vai encapsular outro protocolo, que pode ser um protocolo TCP, protocolo DP ou protocolo ICMP. Quando ele está sozinho, ele vai ter muita desvantagem. Por exemplo, ele não vai garantir a entrega dos dados. Lembra do exemplo do arquivo? Ele não vai garantir que vai entregar o arquivo para o seu amigo. Ele também não vai garantir que aquele arquivo não vai chegar quebrado. Ele não vai garantir que vai... Na verdade, ele nem garante, ele nem estabelece uma conexão para tentar enviar para aquela pessoa o seu arquivo. Já sabendo disso, o protocolo IP ele vai ter duas versões. Versão IPv4, que já se esgotou todos os endereços, não existe mais combinação possível para IPv4, e a versão IPv6, que é a que está tentando substituir IPv4, mas vai demorar muito ainda. O IPv4 ele foi construído, ele foi lançado em 1979, e naquele tempo não, até hoje, ele tem 4 bytes. Então imagine o seguinte, imagine que esses 4 bytes são 4 caixinhas. E 4 caixinhas, e cada caixinha dessa vai ter 8 bits. Você faz 4 vezes 8, 32. 32 bits. 32 bits é igual a 4 bytes. Isso daria em torno de 4 bilhões de endereços IP, no caso IPv4. Só que acabou. A partir de 2011, o IPv6 começou a ser usado, que é a versão 6, que é a versão atual do protocolo IP. Então assim, o protocolo IPv6, só uma comparação de tamanho do IPv6 com o IPv4, o IPv6, eu já falei que o IPv4 ele tem 4 bytes, o IPv6 ele tem 16 bytes. Se a gente faz um cálculo para saber quantas combinações diferentes de IP isso pode gerar, vai dar 370 andecilhões, eu acho. Se você quiser saber qual o seu endereço IP, se você está no Windows, você vai no prompt de comando e digita ipconfig. Esse comando aqui, ó. Se você está no Linux, você vai lá no seu terminal e digita ifconfig, esse comando aqui. E se você não quer ir nem em terminal, nem em prompt de comando, vai no site myip.com. Aí tem uma pegadinha aí. No site myip.com, quando você digitar entrar, vai mostrar o seu IP lá. Só que assim, se você
colocou os comandos aqui que eu disse, tanto no Linux quanto no Windows, esses comandos ipconfig para o Windows e ifconfig para o Linux, você vai ver que o IP que vai estar ali no seu terminal vai ser diferente do IP do site myip.com. Sabe por quê? No próximo vídeo eu explico.